Bom dia, amigos ouvintes. Estamos dando início, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, a live de hoje. Hoje falaremos acerca da preocupação que temos que ter com a nossa vida aqui na Terra, né? E depois, o que vai acontecer, a questão da vida espiritual. Eu sei que muitos não gostam, né? Das coisas que houve, né? Porque a gente foi feito assim no ensinamento familiar, no decorrer da nossa vida aqui na Terra, aprendemos coisas que às vezes não devia nem ter ouvido. Outras coisas que nós devíamos ter ouvido, faltou em alguém em não ter nos ensinado, né? Então, como Filipe estava na beira daquele lago, quando viu o eunuco parar sua carruagem e lendo as Escrituras, ele encostou, ele preocupou com a situação. Parece que ele estava assim, um pouco angustiado, passando folhas daquele livro, daquele pergaminho, porque naquele tempo não existia livros. Ele encostou. O interesse de Filipe era o quê? Porque ele estava fazendo a vontade de Deus e interessava a ele descobrir qual a preocupação que estava tendo aquele eunuco. Porque ele era um eunuco. Ele morava na casa do rei, mas tinha direito a carruagens. Ele era um eunuco que governava, digamos assim, os outros, né? Dentro do rei. E disse para ele, olhou sem dizer nada a ele ainda, viu que ele estava lendo o livro do profeta Isaías, onde falava da vinda de Jesus aqui na Terra. Aí Filipe fez só uma pergunta. Filipe não tinha interesse em saber, olha, você é eunuco, você comanda a casa do rei, lá sobre os outros eunucos. Não, o Filipe não interessava nisso. Filipe estava interessado no trabalho que ele estava fazendo para Deus, que Deus tinha o autorizado. Então fez logo a pergunta, você está entendendo o que você lê aí? Porque ele viu onde ele estava lendo. Ele disse, como que eu vou entender se não houver quem me ensine? Está vendo aí? Está faltando ensinamentos acerca do reino de Deus. Está faltando. Mas, moço, você é meio maluco mesmo, né? Eu uso esse tipo de ironia assim, mas para descontrair. Esse tanto de igrejas que você está até condenando, esse tanto de seitas que eles chamam de igrejas, alguns nem gostam que fala seita, mas as instituições, né? Você fala que já tem demais? Tem. Eu acho que já quase está perto de atingir 6 milhões, se já não tiver atingido. E o pior, diz que dão todas certo uma com as outras, mas cada uma faz diferente. Entendeu? Tem jeito de você descobrir um evangelho para ser salvo dentro de uma situação como essa? Amigo ouvinte, não me importa a sua maneira de crer. Porque para mim não existe religiões. Existe religioso, como eu digo sempre. Porque aqui não tem sala de aula que possa documentar numa formatura alguém para o reino dos céus. Aqui não tem, viu? Não existe. Eu falo sempre e gosto de repetir. Aqui não tem professores acerca do céu. Aqui tem alunos. Então, veja bem, aí o eunuco interessou. Falou, eu não sei, né? Porque ninguém nunca me ensinou acerca disso. Eu já li isso aqui. Aí houve uma oportunidade de Filipe ensiná-lo adequadamente,
Não é saindo com bam, 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 essa coisa louca, essas profecias sem rumo, essas coisas todas, não. As coisas de Deus são tão sérias que ele não admite que você saia do seu livre-arbítrio e entre no do outro ou vice-versa. Deus deu um livre espaço a cada pessoa, porque o julgamento vai ser a cada pessoa e não vai ser numa porção assim que pertence a uma instituição, tal essa, tal aquela, de uma vez, não, vocês, não, é tu, entendeu? E o evangelho que está sendo ensinado, nem ensinado está sendo, né? Achando que uma simples reunião, cantando hinos de louvor, claro, já está bom, né? Já é uma boa coisa. Mas acham que com isso já está pronto, está com a mala arrumada, passaporte, está tudo. Enquanto a salvação é individual, o indivíduo é que tem que ver a sua situação entre ele e Deus. Porque quando nós vamos a um juiz aqui na terra, nós já sabendo que podemos ser condenados ou absolvidos, mas de toda forma nós vamos com as palavras já que podemos falar, o nosso comportamento e às vezes até um advogado junto, não é isso? E se temos que levar testemunha, nós escolhido a dedo, porque você não vai levar numa situação dessa uma pessoa como testemunha que não está se importando com a sua vida em pô-lo em absolvição, não é mesmo? Pense bem para você ver se tem lógica a situação com que estão tentando passar para o povo, né? Vamos ler no capítulo 25 de São Mateus. Eu vou ler um pouco assim rápido, porque por causa do tamanho da live, né? Jesus começa dizendo: quando vier o Filho do Homem, por que Filho do Homem? Porque ele nasceu de uma mulher, o corpo. Porque o Filho de Deus, ele era considerado aqui também, mas ele mesmo dizia que era Filho do Homem. O Filho de Deus estava por dentro, era o Jesus. Era o Cristo que estava por dentro, assim como você é o que está por dentro. Não é o que o povo está vendo por fora. Esse é porque foi necessário, né? Vier o Filho do Homem em sua majestade e todos os santos anjos com ele. Jesus falando, quando ele viesse para julgamento. Então se assentará no trono da sua glória. Ele vai assentar, né? E como diz o apóstolo, agora como juiz e não mais como advogado. Temos que constituí-lo hoje como advogado para nos ajudar a ficar melhor, porque um dia ele virá como juiz. E o papel do juiz não é o mesmo que o do advogado. Ele está lá com o martelinho lá para condenar ou absolver, né? E todas as nações serão reunidas em sua presença. Todas as nações. Não tem esse daquele ser humano. Não vai ficar um escondido atrás de um pau, subido numa árvore ou da pedra. Todos virão. E eles separarão um dos outros como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Ele vai fazer a separação. Acompanhe bem essa leitura na revelação. Não vai pela letra, não, porque nós já estamos cansados disso já. A mesmice que não leva a pessoa ao lugar desejado. E porá as ovelhas à sua direita,
as ovelhas que ele refere, as que estiverem em bom estado espiritual, mas os cabritos, esses desordenados, esses que não querem nada com nada, ou estão ensinando os errados, são bodes vestidos, lobos vestidos de ovelha, certo? Eu tenho, é uma tristeza, eu tenho que falar, mas tenho que colocar esses pontos, porque o que tem de pessoas nessa área que vai tomar ódio até de ver a minha cara, eu não dou conta de contar. Então, eu vou separando. Eu estou dizendo eles, mas os que estão fazendo brincadeira, negócios com as coisas de Deus, que não estão ensinando nada. Ele fala que Deus é bom agora e acaba com a vida de um irmãozinho pobre ali na frente. Ele fala que tem que andar santo, e santo aqui na terra está mentindo. Não fica. Não tem jeito de virar santo aqui. A Bíblia diz, sede santo, porque o Senhor vosso Deus é santo. Sedes, procura ser, vai, uma hora, mas eles não acreditam que a vida tem essas fases, né? E se acreditam, escondem de você, que Deus não quer te condenar, nunca. Ele quer que você vá aprendendo de uma vida na outra, de uma galáxia na outra, até que você chegue a ser santo. Certo? Mas eles decretam que você vai ter que ir para o inferno. É isso, se você não fizer o que eles fazem. Eles, né, entre aspas. Então você, evangélico, que estiver me ouvindo, ensinador, que não se sentiu agredido de eu falar a Bíblia, então você deve estar no caminho certo. Agora, aquele que ficar aí rubiado, né, achando que não devia, esse cara tá falando no YouTube, um dia ele fala de lei, outro dia ele fala de como modo de vida, outro dia ele larga a Bíblia de mão, outro dia pega a Bíblia. É por causa dessa bagunça que vem aí atrás que eu estou sendo obrigado a fazer isso, né? Porque eu tenho a minha responsabilidade com Deus, qual não tenho nenhuma avalista que vai garantir a minha punição, né? Assim, para que eu não seja punido severamente. Então dirá o rei, que é Cristo, né? Aos que estiverem à sua direita, vinde, benditos de meu Pai, os que estiverem à direita, os que estiverem únicos, os que estiverem, examine o homem a si mesmo, como está escrito em Coríntios, certo? E esses vai para a direita, foi achado num estado bom diante de Deus. Entrai na posse do reino que vos está preparado. Presta atenção nesse pedacinho aqui, prezado ouvinte. Preparado desde a fundação do mundo. Esse reino não está sendo preparado agora, não. Como estão pregando por aí, aceita Jesus, em vez de falar, vê se Jesus te aceita. Está tudo errado, tudo trocado. Pelo amor de Deus. E esse reino, você sabe quando você foi preparado? Antes que o mundo existisse. Está escrito na Bíblia, pelo amor de Deus, será que eles precisam ainda falar diferente, esconder versículo? Deus já separou, já elegeu, já escolheu antes que o mundo existisse. Não, então não precisava ele ter trazido para cá. Sim, precisava. Para quê? Para ser punido pelos seus erros da agressão feita antes que o mundo existisse lá no céu contra Deus. Mas eles não acreditam assim, né? E se crê também tem que esconder, né? Porque ele não quer ser um anjo que foi anjo lá e peitou a Deus. Ele não quer, ele quer ser santo, ele quer ser um anjo, mas daquele que domina a igreja, o anjo da igreja, certo? Então, por isso não consegue entender, né? Vendo não vê, ouvindo não ouve, viu aí? Foi Jesus que falou isso. Eu prego
em parábola, explicando para os discípulos, é porque alguns vendo não vejam, né? E ouvindo não ouvem. Porque você vê agora, ele casca fora da punição. E ele, viemos para cá para ser punido, amigo. Então é isso. Porque tive fome e me destes de comer. Tá vendo? Ele está falando aqui de uma fome que esses pregadores não sabem. Aquela fome lá do capítulo 4 de São João, que os discípulos foram para comprar pão, chegou, topou ele conversando com aquela mulher, e era fora de hora já de comer, dava muito tarde, e vendo que ele estava com fome, os discípulos disseram, mestre, come. Olha a hora que já é. A resposta dele para eles foi assim, uma comida eu tenho para comer que vós ainda não conheceis. Quer dizer, vocês sendo meu discípulo, está vendo o que eu estou fazendo aqui, pregando para essa pecadora, e vocês ainda querem me pressionar a comer? Eu vim para isso, comer eu como depois, entendeu? Essa é a hora que ele diz, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Ou me deram de comer, quando ele fala acerca dos que estão à direita, né? Tive sede, ele está falando com os que estão à direita. Esses deram de comer, deram atenção, receberam a palavra. Tive sede e me deste de beber. Que água é essa? Aquela mesma que ele falou para a mulher. Se eu beber dessa água que você está pegando aí, eu vou tornar a ter sede. Mas da água que eu te der, nunca mais você vai ter sede. Que pelo contrário, do seu interior, ele falou em outro lugar, fluirá rios de águas vivas. Salvação, meu amigo. Salvação, ele está falando para os que estão na direita. Era forrasteiro, andava por aí, né, como ele diz, as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninho, mas o filho do homem não tem aonde reclinar a cabeça. Eu era forrasteiro e me hospedasse. Teve casa que eu cheguei, que vocês me receberam. Então está falando por que eles estão à direita. Estava nu e me vestistes. Quando estava nu? Sem a presença de pessoas que às vezes não queriam ouvir a verdade. Nesse sentido, ele se sentia nu, porque falava com os fariseus, e os fariseus falavam que ele era filho do diabo. Então ali não tinha ninguém para ele. Ele chegou em certa cidade que foi embora sem fazer nada do que ele tinha vindo para fazer. Corazim, Betsaida, né? Por exemplo. E ele foi embora e decretou, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Que no dia do juízo, esse que ele está falando aqui, haverá menor rigor para Sodoma e Gomorra, que foi queimada, virado cinza, do que a vocês. Se aquilo foi menor, imagino que vai ser para Betsaida, né? E Corazim. Eu tive enfermo e me visitaste. Será que Jesus esteve doente? Ele ressuscitava os mortos. Ele fazia enfermo, sabe como? Quando alguém te ataca muito, você perde num negócio, alguma coisa de mal acontece, sua mãe vem a falecer, ou perde um filho, que situação fica a sua? Você fica doente, você fica triste. A tristeza é uma doença, é uma causa, é uma depressão. Essa é a hora que ele diz, quando vocês me viram assim abandonados, expulsos da sinagoga, vocês que estão da direita, vocês me visitavam, vocês iam ouvir as minhas palavras. Estou falando no sentido da revelação e no sentido da letra. Preso e foste me ver. Será que Jesus teve alguma cadeia? Ele cometeu algum crime? Preso. Agora, num certo regime, estamos quase todos nós, sem direito de expressão. Estamos presos. Se você não pode expressar, você pode até ser preso se você falar suas opiniões. Você está preso. E é isso que ele está falando da prisão que ele teve e que alguém dessas pessoas que estão à direita
iam consolá-lo e ouvir as suas palavras. Então, por isso, ele passou eles para a direita. Então, perguntarão os justos. Os justos aí, tá vendo? Vai perguntar os que estão à direita, né? É que quem praticou a justiça estava do lado direito. Senhor, até eles se incomodam nessa hora. Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer? Eu não lembro que o senhor estava assim pedindo comida, assim, e me pediu. E eu fui e levei. Quando foi isso? Porque esse também, mesmo estando do lado direito, porque só entra no reino de Deus aquele que Deus quiser perdoar, amigo. Nós não conseguimos ficar aptos. Você vê que mesmo sendo justo, e do lado, ele não entendeu que essa comida não era comida comum aqui da terra. Ou sede e te demos de beber, aí ele não tinha entendido também a água que ele falou para a mulher. Você nunca mais vai ter sede. Não entendeu, né? Tá bom, mas estava passado porque o resto dos pecados deles tinha sido perdoado. Por que Deus perdoa pecados? É em alguém que está tentando deixá-lo, de praticá-lo, tal pecado. O resto, ele disse, eu te ajudo. E perdoa. Agora, quem não está procurando, Jesus diz que está procurando, acha. Não venha com churumela, não. Se está procurando, vai achar. E quando te vimos forrasteiro, quer dizer, andando, te hospedamos. Eu não lembro que o senhor hospedou na minha casa. Alguns até que sim, mas outros não. Então, ele não entendeu que tipo de forrasteiro era. É sem receber atenção daqueles homens da lei, aqueles bichão lá, aqueles grandão, sabia tudo, né? E eles foram e hospedaram. Hospedagem é o quê? Recebê-lo, dar boas atenções. Ou nu e te vestimos. Será que Jesus andou nu? Meu Deus, já pensou? Lendo por cima da letra o que viraria isso aqui? E te vestimos quando? Eu nunca vi o senhor pelado, senhor. Viu? Ele também não entendeu, mas estava do outro lado direito. Então ele não podia, né? Porque aí, ó, tá vendo? Ele não entendeu, mas ele estava lutando para entender. Essa é a causa. Deus salva uma pessoa não é quando ele vira santo, porque ele não dá conta de virar um santo, certo? Transformar em um santo. É quando ele interessa na santidade e na justiça divina. Então aí ele merece perdão. E quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar? Porque o Senhor nem doente fica. O Senhor ressuscita morto. E o Senhor estava enfermo e eu fui, o Senhor está falando aí, eu não lembro. E preso ainda? Eu nunca vi o Senhor fazer atrocidade nenhuma. E eu fui lá ver o Senhor lá, o Senhor está falando aí na cadeia. Também não entendeu essa passagem como o mundo evangélico não está entendendo. É porque a pessoa fica preso nessa situação que eu te falei, sem poder dizer nada, né? O rei respondendo lhe dirá, em verdade vos afirmo que sempre que eu fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim fizestes. Eu vou embora, mas se vocês continuar fazendo, quando? Aí você está no caminho certo. Então o rei dirá, então, também aos que estiverem à esquerda, aos bodes lá, esse bando, que em vez de pregar, estão lascando com a vida espiritual das pessoas, fazendo negócio, fazendo festas, fazendo shows. E vai dizer para eles, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Meu pai preparou aquele fogo, não foi nem para vocês, não. Foi para o diabo. Agora vocês é o anjo do diabo, é os anjos do diabo. Vocês vão para lá também, com essas atitudes. Porque tive fome e não me deste de comer, a mesma forma que foi lá atrás, né? A revelação. Tive sede e não me deste de beber, sendo forrasteiro, não me hospedaste, não ligou, não deu
crédito a pregação nenhuma, não tentou mudança individual nenhuma, preferiu acreditar no homem, o qual ele condenou, não põe no homem a sua confiança, ele pôs no homem a confiança e Deus afastou dele. Estando nu, não me vestiste, quando, achando-me enfermo e preso, não foste me ver, as mesmas revelações de trás aí, tá bom? E eles lhe perguntarão, eu estou indo depressa porque a minha esposa já está dando sinal aqui, perguntarão, Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forrasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? Quer dizer, tentando se esquivar e também por não ter entendido a revelação, porque ele não estava procurando palavra revelada, ele estava procurando um homem que pregava bonito, um homem vestido aí acima de todos, né? Ele estava procurando isso. Então não entenderam. Então lhes responderá Jesus: em verdade vos digo que sempre que o deixaste de fazer a um desses mais pequeninos, quando vocês ficam enganando as pessoas e não faz o que eu deixei ordenado que fizesse, a mim o deixaste de fazer, tá bom? Não conheço vocês. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. E no outro evangelho que segue essa explicação, eles dizem, pregamos em tua rua, Senhor, nós profetizamos em teu nome fizemos muita maravilha, curamos enfermo. Ele disse, malditos, afastai de mim, porque eu nunca vos conheci. Vocês fazem essa baderna toda, fez sempre, mas do jeito que vocês quis, e não do jeito que eu deixei para ser revelado. Prezado Deus, eu peço em teu nome para os ouvintes que deixe o like e que inscreva-se no canal e compartilhe, porque isso é palavra revelada, Senhor, a qual tenho muito cuidado quando falo nessas coisas. E agradecemos os Santos Espíritos, anjos, e agradecemos o Senhor, acima de todas as coisas, com fé no Filho de Deus, a fé que vence o mundo.